Olá, pessoal. Então, o professor Luciano aqui, para iniciando uma série de vídeos sobre o nosso projeto Dengue Alerta. Bom, esse projeto é o projeto que a gente está desenvolvendo em sala de aula. Então, aqueles que estão assistindo, ele faz parte de um projeto, de uma disciplina da ciência da graduação na Atlas Educação em Passo Fundo, certo? O projeto visa fazer um back-end, uma API REST, seguindo alguns princípios, não todos os princípios bons de programação, mas é para a gente entender o funcionamento da API REST, certo? Eu já de antemão peço desculpas pela qualidade de vídeo, pela qualidade de som, por alguns imprevistos que podem acontecer. Lembrando que isso aqui não é o foco ser uma videoaula e assim um material de apoio para os alunos. Alguns pontos eu irei focar, falar aqui, outros eu vou deixar para apenas falar em sala de aula. Então vocês vão ver que aqui eu vou ser mais prático. Eu vou dizer, clica aqui, faz isso, faz aquilo. Alguma coisa eu explico, outras eu deixo para explicar em sala de aula, certo? Então já peço desculpas caso o som não ficar muito bom. Estou gravando com o microfone interno do notebook. Estou usando aqui meu notebook próprio, então ele não vai ficar uma qualidade de videoaula como vocês devem estar acostumados na web, né? Mas o objetivo aqui é que facilite vocês. Se vocês querem replicar todo o nosso projeto em casa a partir do zero, vocês consigam seguindo esse passo a passo, seguindo a sequência de vídeos, a gente consiga fazer, certo, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa, né? Pegue o seu cafezinho aí e vamos codar, beleza? Então, aqui nós temos o nosso Eclipse aberto. Eu já estou com ele, aquele pessoal que já passei para vocês. Aqueles que quiserem podem instalar, né, através do Eclipse Marketplace, você pode instalar a ferramentinha do Spring Tools, né? Ferramenta Spring Tools que ajuda a nossa vida aqui para programar um projeto Spring propriamente dito, tá? Então tá carregando aqui. Se nós olharmos só um pouquinho, então eu vou aqui na guia instalado, só dar uma conferida. Tá aqui. Eu instalei o Spring Tools 4, né? Já está instalado no meu Eclipse. Então, eu vou ativar ele aqui. Aqui em cima aparece o botãozinho de Boot Dashboard, né? Ele, por padrão, traz aqui embaixo, junto com as outras janelas. Eu gosto de jogar esse cara aqui para o lado, tá? É uma opção minha, vocês fiquem à vontade, isso é cada programador. Esse Outline aqui também eu jogo aqui embaixo. Eu não gosto de ficar e fica mais aberto aqui, certo? Bom, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é startar. Esse vídeo aqui é criar o nosso projeto Spring Boot, né? Criar o nosso projeto Spring Boot e startar ele propriamente dito, certo? Começar. Então, para isso a gente pode utilizar. A gente poderia vir aqui e através como a gente tem o Eclipse Spring Tools aqui, melhor dizendo, a gente poderia dar um New Project e aqui ele vai ter a opção lá, o Spring Start Project, certo? Mas eu prefiro utilizar aqui o Spring Initialize. O endereço é start.spring.io, beleza? Vamos lá? Então ele está aqui o Spring Initializer. O projeto vai ser um projeto Maven, que nós vamos utilizar, linguagem Java, óbvio. Aqui nós vamos colocar o nosso caminho. Então, vou botar aqui br.edu.atlas.vídeos, só para ficar um pouquinho diferente do que nós estamos fazendo em sala de aula, certo? Se vocês quiserem, pode botar outro endereço. Vou botar vídeos e vou botar aqui o Artifact ID, vai ser Dengue Alerta. O nome eu vou botar Dengue Alerta com D e o maiúsculo. Ele já vai trazer aqui, então, projeto para registro de focos de mosquitos da dengue. Vamos botar assim, né? Da dengue. Você sabe que não é um mosquito da dengue, mas eu, né? O package name inicial vai ser esse aqui mesmo. O tipo de empacotamento vai ser jar, versão do Java 21, que é o que eu estou utilizando. Bom, as dependências, por enquanto, a gente vai colocar apenas duas, tá? Nós vamos colocar primeiro o Spring Web, que nos dá toda a parte do Spring MVC, nos dá o Tomcat embutido, nos dá toda a configuração para fazer uma API REST, certo? E também vamos colocar o DevTools, que nos facilita no desenvolvimento, né? Isso aqui é opcional,
não há necessidade, mas é bom para facilitar a nossa vida, certo? Aqui eu posso dar um generate, ele vai gerar, vai baixar um arquivinho aqui, certo? Então, eu vou pegar esse arquivo, eu baixei esse arquivo, está aqui nos meus downloads, né? Eu vou dar um recortar nele aqui. Então, vou vir aqui, botão direito, recortar, cut, e vou largar numa pasta onde eu trabalho normalmente. Então, vou pegar aqui, vou vir, eu tenho uma pastinha aqui dentro do meu D, eu chamo Projects em GitHub. São aqueles projetos que eu vou subir para o meu repositório, né? Então, aqui, vocês vão ver que eu já possuo alguns, já tenho um dengue alerta aqui, eu vou criar mais um aqui dentro, certo? Então, eu vou dar um colar aqui dentro esse cara, esse ponto zip, só que eu tenho que descompactar ele, certo? Então, eu vou dar um botão direito aqui, eu não vou, eu até posso descompactar ele no dengue alert, só vou renomear a pasta depois, tá? Vou dar um botão direito, vou botar aqui, vou utilizar o WinRAR, né? Extrair para dengue alerta 2, tá? Que é o nome do arquivo zip. Então tá aqui. Depois que eu extrair ele, eu posso apagar esse nosso ponto zip. Então vou dar um delete, ele já apagou, e essa pasta eu vou renomear para ficar mais entendível, né? Então eu vou botar 2024-01 e vou botar vídeos, vídeos, né? Que é para mim gravar os meus vídeos, né? O projeto para mim gravar o meu vídeo. Lembrando que isso aqui não importa, o que importa é o que está aqui dentro, certo? Então vou vir aqui. Ele está ali, tem alerta, o nosso projetinho, certo? Vou vir aqui no meu Eclipse e agora eu vou mandar ele importar. Eu posso vir aqui através do atalho. Opa, apertei errado aqui. Cancelar, deixa eu cancelar, né? Eu posso vir aqui, ó, tem o Export Project, mas eu vou lá pelo menu File. File, Import. Ele vai me perguntar qual tipo de projeto. Bom, quando a gente usou o Spring Initialize, a gente disse que o projeto é um Maven. Então eu vou vir aqui onde tem, né? Maven. E vou botar, eu quero importar o meu projeto existente Maven. Next. E agora ele me pergunta, onde está esse nosso projeto? Bom, vou lá, vou pegar lá em D, pessoal, projeto em GitHub, Dengue Alerta Vídeos, Dengue Alerta. Está aqui. Quando ele aparece essa pasta aqui, SRC, é porque eu já estou na pasta do projeto. Eu posso então selecionar, ele vai procurar ver se existe o arquivo .xml, né? O Project Object Manager, para a gente, que é o arquivo de gerenciamento do meio. Então, vou dar um Finish, ele vai importar. Aqui no canto direito inferior, ele vai começar o processo de importar. Ele já vai fazer os downloads das bibliotecas, caso não esteja em cache na minha máquina. Se já estiver lá no meu repositório local, Maven, ele vai ser mais rápido. Se não, ele já vai baixar da internet, né? Então, tá ali, tá inicializando, tudo mais, fazendo os imports necessários. Se eu vier em Progress, aqui vai estar o processo, né? Ó, Spring Language, Boot Language Server, né? Então está inicializando, fazendo essa ligação com o Spring Tools, né? Ó, enquanto ele vai fazendo esse processo aqui, ó, já não tem problema. Ó, Spring Boot tá fazendo tudo aqui, não tem problema. Se ele já apareceu aqui, montou a estrutura bem certinho, nós já podemos começar a trabalhar nele, certo? Ó, já terminou até. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir aqui o meu .xml, certo? Bom, aqui, pessoal, já dou a dica, né? Nós podemos dar um Ctrl M, ou deixa eu ver aqui. Aqui, ó, Maximize, Ctrl M, Maximize Active View or Editor. E o Ctrl M para minimizar também, ó. Então, do Ctrl M, ele aumenta. Ctrl M, ele diminui. Então, vou dar o Ctrl M aqui. Certo? Aqui ele trouxe o que? O Start Web, eles trouxe o DevTools e trouxe o teste. Bom, nós não vamos implementar teste nesse cara aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer já é remover essa dependência, certo? No momento que eu removo e dou o salvar aqui, vou dar um Ctrl S ou clico no botão, no ícone de salvar, o meu projeto ele já está configurado aqui em Project, está aqui, ó, Build automático. Então, ele já vai começar a fazer o build, já vai reler os arquivos novamente e vai aparecer uns errinhos aqui dentro do teste. Por quê? Porque aqui ele já trouxe para nós um pacote
uma classe de testes, né? Então, se você olhar aqui, ele já tem uma classe de testes, né? Só que essa teste agora não existe mais, né? Esses caras aqui. Então, é por isso que ele está dando erro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou remover esse nosso source test Java. Então, botão direito, delete, ele confirma, né? Beleza? E já limpa o nosso problema, certo? Aqui no Source Resources, então aqui no Resources, a gente pode remover essas duas pastas, que são pastas utilizadas quando você vai trabalhar com Modern View, quando você vai trabalhar com entrega página, né? Que nem nós vamos fazer uma API REST, não um sistema web que entrega página, né? Nós vamos separar, nós vamos fazer um sistema cliente-servidor. Quando você trabalha com um sistema monolítico, então o processamento da página fica no lado do servidor, então você cria o HTML todo ele com JSP e tudo mais, e entrega. No nosso caso aqui nós não vamos utilizar, então a gente vai apagar esse static e vamos apagar essa pasta templates. Application Properties, por enquanto só tem o nome ali da aplicação, por enquanto é o que nós precisamos, certo? Vou fechar aqui, fechar aqui. Agora vamos dar uma olhada no que o Spring Initialize trouxe para nós. Então, ele já trouxe para nós o package configurado br.edu.attus.videos.dengue-alerta e dentro dele ele criou então o Dengue Alerta Application, né? Dengue Alerta Application, que é o que vai dar o start na nossa aplicação. De cara, ele já deve estar funcionando. Então eu posso vir aqui dar o play aqui, tá? Tem as opções, ó. Se você vir aqui, sempre é bom pegar esse aqui, ó, Spring Boot App, em vez desse Java Application, porque daí o Spring Tools vai gerenciar. Ou então você usa através do Boot Dashboard, onde eu coloquei. Eu vou pegar aqui, tem a aplicação, ele já reconheceu, e daí eu vou pegar e vou dar um playzinho aqui, ó. Tá aqui ele. Vou dar um start nesse cara, certo? Ele vai iniciar, ele pergunta se quer permissões. Se você estiver com uma máquina onde você tem permissões administrativas, pode dar um permitir. Caso contrário, pode dar um cancelar, que não vai fazer diferença também, certo? Se nós darmos uma olhada, vou maximizar aqui a tela de console, vocês vão ver que ele vai iniciar o processo, vai inicializar o nosso Tomcat, port 8080, ó. É importante isso aqui, né? Não está rodando na porta padrão HTTP, está rodando na porta 8080. Aí, quando ele tem que dar aqui, ó, Dengue Alert Application inicializado, certo? Se ele deu isso aqui, então se nós viermos aqui no nosso Firefox e dar um localhost 8080, ele já vai rodar. Se ele apareceu essa mensagem aqui, é porque ele está rodando, está funcionando, certo? Então agora, para nós termos certeza, nós vamos criar mais uma configuração aqui, apenas para fazer o teste. Então aqui dentro do package, a gente já vai criar nosso camada de controllers, ou nós vamos chamar o nosso package. Então, aqui dentro do pacote Dengue Alerta, botão direito, em cima do botão, né, New Package. E aqui eu vou botar o br do attus videos.denguealerta.controllers, onde vai estar nossos controladores. E aqui eu vou criar a nossa primeira controladora. Então, dentro do pacote controllers, vou botão direito, New Class, e vou botar aqui status controller. Vai ser a nossa primeira controladora, certo? Vou dar um finish aqui. Para nós configurarmos nossa controladora é muito simples. Primeira coisa, a gente vai dizer para o nosso Spring que esse cara vai ser uma controladora. Então a gente vai botar uma annotation aqui chamada REST Controller. Lembra de dar um Ctrl espaço aqui no teclado para ele fazer o nosso import, né? Senão ele não vai fazer o import. Tá lá, já fez o import, deixou a annotation em cima. E agora a gente vai dizer, bom, essa nossa controladora vai ser responsável por qual caminho, por qual endpoint. Vai ser responsável pelo endpoint barra cadastro, barra, né? No caso aqui é um status, né? Então podemos dizer que vai ser responsável pelo endpoint status. Então a gente pode botar aqui, @request mapping, contra o espaço. Então você pode pensar assim, eu estou mapeando as requisições. Todas as requisições que for para determinado caminho, essa controladora é que vai gerenciar para nós. Então, e nós vamos colocar entre parênteses qual é o caminho que nós queremos mapear. No caso aqui, vamos botar entre aspas, barra status, certo? E agora, nós vamos criar um método que vai, quando o cara acessar barra status,
Se ele fizer uma requisição get, post, o quê? Agora a gente vai fazer esse mapeamento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um método Java aqui mesmo. Public, que vai retornar uma string inicialmente, né? Depois a gente vai mudar isso tudo para response entry, que é o correto, né? Não é o correto, mas é o mais ideal, é o mais ideal, né? E vamos botar o nome aqui. Então, vou botar get status. Esse nome do método, lembrando que esse método que eu estou criando aqui é um método Java. Então, ele não tem nenhuma coisa a ver com HTTP. Vou dar um return servidor está no ar, certo? Se eu simplesmente der um Ctrl S aqui, ele vai rodar, não vai dar erro, porém não vai funcionar lá. Se eu tentar acessar aqui localhost barra status, vai dar erro também. Por quê? Porque eu tenho que dizer, esse nosso método vai ser o quê? Certo? Eu tenho que dizer, quando o cliente fizer uma requisição get, quando o cliente fizer uma requisição post, nesse caso aqui vai ser uma requisição get. Então, vou botar @get mapping. Vou dizer, quero mapear o verbo HTTP get para esse nosso get status. Agora eu vou dar um Ctrl S. Vou voltar lá, ele esperar ele reiniciar a aplicação, né? Lembrando que o Spring DevTools ele faz depois que ele faz o build aqui, ele reinicia a nossa aplicação automaticamente. Senão você tem que dar um stop e um start. E vou vir aqui e vou dar um refresh. Ó, tá aqui, servidor está no ar, certo, pessoal? Então já está funcionando. Alguns detalhes, tá, pessoal? Até uma determinada versão do Spring Boot, ali, se você botava barra status barra, ele iria funcionar. Só que depois de uma versão eles resolveram, não, vamos deixar bem certo. Se o cara definiu lá que é o getMap no barra status, é pronto, certo? Se eu quero, nesse caso aqui, que ele responda tanto no barra status ou quanto no barra status barra, daí eu tenho que colocar isso de forma explícita para o nosso Spring. Então, vou botar aqui entre parênteses, vou botar aqui entre parênteses, vou criar como se fosse um conjunto de dados, então eu abro chaves, né, entre chaves, coloco aspas, aspas, ou seja, se eu acessar barra status, porque ele faz a junção, né, ele pega aqui barra status mais nada, ou se ele fizer, boto vírgula aí, barra status, se ele junta barra status mais o barra, tanto faz, e for um método HTTP, um verbo HTTP GET, então ele vai cair neste nosso método. Vou dar um Ctrl S, vou guardar uns minutinhos, esperar ele aqui, reiniciou, né? Ele sempre dá aqui, ó, a questão da condição ali, se deu certo. Vou lá, vou dar um refresh. Ó, agora está. Se eu acessar com o barra no final ou sem o barra, ele vai responder naquele método lá. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo. Já foi 18 minutos, a gente falou um pouquinho mais, né, e tal. Mas a ideia é ser vídeos curtos e práticos, certo? Relembrando, o que eu fiz? Eu apenas criei o projeto via Spring Initializer, removi o teste, porque nós não vamos utilizar testes nesse nosso projeto inicial. Mas se você vai utilizar, pode deixar, não vai ter problema. E criei uma controladora. Ele já traz para nós, o Spring Initializer faz isso, então esse carinha aqui, ele faz para nós, ele já traz o nosso POM configurado, né? Lembrando que o nosso POM, ele tem a parte de configuração do parent, tem a configuração do nosso projeto, tem as dependências, né? Ele já traz, o Spring Initializer faz isso para nós, a gente não se preocupa. E ele já traz aqui a nosso void main, né? Ele traz o nosso pacote principal que starta a nossa aplicação, consequentemente ele sobe um tomcat, né? Sobe uma aplicação. E nós criamos então a nossa primeira controladora, que nós chamamos de status control. Lembrando, tudo que o Spring Boot vai gerenciar, ou seja, a nossa aplicação Spring Boot, elas têm que estar dentro deste pacote Dengue Alerta ou em seus subpacotes, ou seja, abaixo do br.edu.atlas.videos.dengue alerta. Se tiver abaixo ali, o Spring vai encontrar, certo? Então, por isso que eu criei um subpacote para controllers e dentro delas eu vou ter as minhas classes controladoras, beleza? Então, pessoal, próximo vídeo a gente prossegue aí com as nossas configurações. Abraço, até mais.